Fala aí galera, tudo bem? Pois é, tivemos hoje aí a prova de segunda fase da FUVEST, conhecimentos específicos em Química, e tivemos uma prova bem exigente. Quem fez deve ter percebido que era uma prova realmente para quem se preparou adequadamente, para quem estudou, para quem tem pegada mesmo para fazer provas de alto nível, tá? Foi uma prova bem exigente. Não chego a falar difícil, porque a prova tinha vários itens mais acessíveis, vários itens que eram um pouquinho, vamos falar, mais fáceis, vai? E alguns itens um pouco mais complicados, e no conjunto a prova era muito trabalhosa, muito exigente, tá? Então assim, vamos dar uma comentada rápida em cada uma das questões, como a gente tradicionalmente faz. Questão 1. Questão 1 que trabalhava lá com a ideia da peneira molecular. Essa questão foi bem interessante. Bom, o item A da questão 1, basicamente tinha que se calcular a porcentagem em massa de água aqui nesse composto de fórmula bem complexa que era dada. Esse era um item até bastante acessível, né? Você poderia calcular aqui o número de mols de água, 9,5 de mols de água, né? Dá para calcular a massa disso, né? A partir da massa molar da água, e tomando a massa molar do composto como um todo, você tira ali a porcentagem que a massa de água representa na massa total. Então, um item assim bastante acessível até, né? Um pouquinho desafiador, um pouquinho esquisito, porque essa fórmula assusta, né? O candidato vai ver lá, a candidata vai ver Na2OL2O3 2SiO2, um baita formulão, mas do ponto de vista prático bastante tranquilo. Item B. O item B dava aqui um volume, né, de 120 centímetros cúbicos e perguntava o número de moléculas que poderiam ser retidas, moléculas de água, em 1 mol da peneira molecular. Tranquilo também, né, desde que os candidatos, as candidatas tivessem a frieza na hora de pegar esse volume, converter isso em massa, a partir do número da massa, calcular o número de moléculas a partir aí da constante de Avogadro. Então, um item B também bastante tranquilo, né? A questão ela assustava, mas ela não era difícil. O item C é bem interessante. Esse item é de geometria, né, gente? E não é geometria molecular, não. É geometria matemática mesmo, né? Com Pitágoras, o teorema de Pitágoras dava para fazer os cálculos pertinentes aqui e calcular, né, o menor diâmetro de abertura do poro para a orientação 1, uma moléculazinha de água deitada, e para a orientação 2, vamos chamar de moléculazinha de pé, né? Dava para calcular isso com alguma tranquilidade, mas tinha que ter realmente um pouco de frieza aqui para entender o que estava sendo pedido. Então é uma questão desafiadora, né, nesse sentido. Questão 2, que trabalhava aqui com alotropia, alguns alótropos do fósforo, fósforo preto, fósforo branco, fósforo vermelho. E dava lá um monte de informações. No item A, qual das formas alotrópicas do fósforo teria maior densidade? Então, a maior densidade, né, a gente poderia entender que o fósforo preto, por sofrer, para se formar, a pressão de 12.000 atm, você tem uma compactação muito maior de matéria num mesmo volume, o que implica, evidentemente, numa maior densidade. Então, bem mais acessível esse item. Item B, uma estequiometria, né, sem muito terror, esse item B, um cálculo estequiométrico bem tradicional, tá? O item C é bem bacana, tem sido uma constante nos exames, nós temos dito isso em sala de aula, tenho falado isso insistentemente em sala de aula. O assunto que cai em todos os exames: forças intermoleculares, polaridade, propriedade de compostos moleculares. Então o que a gente tinha aqui? A comparação do tipo de ligação que unia as moléculas de fósforo branco. Repare que o fósforo branco é formado por moléculas de fato, né? São unidades independentes, discretas, né? E do fósforo vermelho, que é essencialmente um polímero, né? Você tem lá uma sequência de um monte de unidadezinhas interligadas. Então, entender que esse fósforo vermelho, essa estrutura, vamos dizer, polimérica, né? Ela é ligada, ela é mantida através de ligações covalentes, enquanto as várias moléculazinhas de fósforo branco se mantêm unidas a partir de forças de atração intermolecular, ou ligações intermoleculares, como muita gente gosta de dizer, que por se tratar aqui de moléculas apolares, a gente está falando essencialmente de interações do tipo de polo induzido de polo induzido. Nem precisava falar isso tudo. A FUVEST queria que você dissesse a diferença entre os dois tipos de ligação. Ao dizer que no fósforo vermelho as ligações eram ligações covalentes e no fósforo branco eram forças de atração intermolecular, estava resolvido, nota integral, pontuação total na questão. Ok? Questão bem bacana, muito bem elaborada essa questão da FUVEST. Aliás, a prova, de uma forma geral, a FUVEST dificilmente dá ponto sem nó, pessoal. E a prova foi muito bem elaborada, uma prova de gente grande, isso aqui, tá? Então,
Vamos à questão 3. Questão 3, eu acho que talvez a questão mais fácil da prova, tá? É mais acessível, vamos dizer assim. Por quê? Porque trabalha com coisas bem esperadas, temas que são normalmente cobrados em exame, né? E tem A, pedia-se aqui a fórmula de Lewis, fórmula eletrônica, sem muito terror. E tem B, uma equação para a decomposição do NCl3 em nitrogênio e cloro, substância simples, né? Então uma equação bem tranquila. E o cálculo do número de oxidação do nitrogênio antes e depois. Então, esse item A e esse item B, bastante tranquilos, acredito. E o item C pediu um cálculo de variação de entalpia do processo, utilizando para isso as entalpias de ligação. Então, é bem clichê, sabe? Calcular ΔH de reação por todos os métodos possíveis. E nesse caso aqui, pelas entalpias de ligação, isso é bastante tranquilo. A gente imagina que essa questão teve uma acessibilidade maior para boa parte dos candidatos e das candidatas. Agora, questão 4. Essa questão é bem difícil, uma questão bem elaborada. Uma questão que trabalhava aqui com um composto orgânico que, para os bons candidatos, bem preparados, bem atentos acima de tudo, perceberam que é um sal. E se você olhar, esse sal é um sal de fenol, né? Esse oxigênio está ligado a um anel aromático. Ele era uma hidroxila, né? Ele foi com certeza aqui neutralizado, né? Então ele está na forma de sal. O que a gente tinha aqui? A banca examinadora da FUVEST não exigia que você entrasse nesse mérito, mas esse composto, do jeito que ele está aqui, que tem cor azul, na forma de sal, composto iônico, ele é bastante solúvel em solventes polares, então ele é solúvel em meio aquoso. Quando ele é misturado com ácido sulfúrico, o que o ácido sulfúrico vai fazer? Vai protonar esse oxigênio, ou seja, vai doar um H+ para ele e ele vai para a forma de fenol. Aí ele perde essa carga que ele tem ao receber um próton, ao receber um H+, e perde muito da sua hidrossolubilidade e passa a ser lipossolúvel. Aí ele se torna bastante solúvel em solventes apolares, no caso aqui o de clorometano, que até tem uma polaridade razoável, mas comparado com a água, posso entender como um solvente apolar, um solvente orgânico típico, tá ok? Então, é uma questão um pouco mais difícil, né? O item A não, porque o item A perguntava simplesmente no sistema 1, quem ficava, na verdade, numa mistura de água e de clorometano, quem fica em cima, quem fica embaixo, essencialmente uma análise usando as densidades, né? Entender que a água menos densa vai flutuar e que o de clorometano vai afundar nessa mistura heterogênea. A dificuldade começa no item B. O item B exige a interpretação do experimento. Então, quando o sistema está lá na etapa 1, puxa, né? Está lá na etapa 1, está azul, a fase de cima é a fase aquosa, é a fase menos densa, né? A água é menos densa que o de clorometano. Fizemos isso no item A. E está azul por quê? Porque o composto iônico, na forma de sal, é mais solúvel na fase aquosa. Ao se adicionar ácido sulfúrico, que vai para a etapa 2, esse composto iônico ele é protonado, perde a sua carga e fica solúvel em diclorometano. Por isso que a cor vai para a fase de baixo. A cor vai para a fase em que está o diclorometano. E fica vermelha porque, ao ser misturado com ácido sulfúrico, ele muda de cor. Essa informação está no texto. E aí o que acontece? Na etapa 3, pega-se essa fase vermelha, onde está o nosso indicador, né? E adiciona-se soda cáustica. Muito bem, se um ácido vai protonar, uma base vai desprotonar. Então ele volta para a forma de sal, ele volta para a forma iônica, a forma hidrossolúvel. Então ele vai estar agora na fase superior e vai estar azul, porque ele foi desprotonado. Então, com isso, você respondia os itens B e C. O item B queria saber, aqui, ó, escreva a equação química, basicamente uma equação de protonação desse indicador, né? E perguntando se ele é mais solúvel em água ou de clorometano. Mas veja, a FUVEST em nenhum momento pediu para você escrever explicando protonação, nada disso, com base nos experimentos. Como é que eu ia responder isso daqui? Bom, vendo que a fase de baixo, lá no funilzinho na etapa 2, é que está colorida. A fase de baixo é a fase do diclorometano. Então, se ela está colorida, ele é mais solúvel em diclorometano. E o item C, qual a cor de cada uma das fases? Como na etapa 3 ele foi desprotonado, ficou hidrossolúvel, foi para a fase aquosa, é a fase superior que fica colorida e fica com cor azul. Enquanto a fase inferior, ela fica incolor, porque ela é formada essencialmente por diclorometano. Então, uma questão que exigia uma coisa muito comum nos grandes exames, sobretudo a FUVEST: interpretação de experimentos.
As bancas dos grandes exames, FUVEST sobretudo, tem hoje provas em que eles propõem experimentos e você, através da interpretação dos experimentos, você chega às conclusões e às respostas dos itens. Uma questão muito bem elaborada. Dessas 4 primeiras, que muitos candidatos fazem só as 4 primeiras, eu acho que essa foi a questão talvez mais difícil. A 1 também é bem dificilzinha, mas essa daqui é a mais elaborada, tá? Vamos rapidamente à questão 5 aqui. A questão 5 que trabalha com espectro de massa. Muito bacana essa ideia, né? Ele queria aqui a fórmula molecular do íon de maior massa, especificando os isótopos de bromo e cloro presentes. Bom, os de maior massa, basta você formar os íons com os isótopos de maior massa. Então, até aí bastante tranquilo. Item B. Mostre as fórmulas moleculares especificando os isótopos de bromo e de cloro presentes para todos os íons de massa molecular 166. Então você tinha que pegar aqui todos aqueles que, para formar o composto com massa 166, todas as combinações possíveis. Então o que você tinha aqui de combinação? Numa dada situação, utilizar cloro 35 de menor massa com bromo 81, e numa outra situação, usar o cloro 37 de maior massa, mas com o bromo 79. Isso, evidentemente, junto com os outros elementos. Nessas combinações você vai ter substâncias, na verdade moléculas aqui, né, com a mesma massa, ok? 166. E o item C, pedia aqui para colocar no gráfico, né, os picos que a gente observaria se isso fosse analisado pelo espectro de massa. Então tinha que se pensar aqui em todas as composições isotópicas possíveis, formando diferentes picos. Uma questão bastante elaborada também, tá? Não é uma questão fácil de forma alguma. Essa não é acessível, por exemplo, como outras que eu falei que eram mais acessíveis, mas não é uma questão assim extremamente difícil. E a questão 6, uma questão bastante interessante, bastante elaborada, tá? Que tem muito a ver com a questão 4, viu, gente? A questão 4, que eu acabei de falar para vocês, que envolvia a interpretação de experimento, questão 6 igualzinho, envolvia a interpretação de experimento. No item A, não, né? Perguntava aqui, por que a cor do indicador muda quando ocorre a reação? Bastava o candidato olhar e perceber que a reação, quando ocorre, produz íons H+. Vai baixar o pH vai fazer com que o indicador, que era amarelo, fique vermelho. Ponto. Bem tranquilo o item A. Item B, aqui a coisa começa. Dê a fórmula estrutural do produto orgânico e a fórmula do precipitado formados no tubo 3. Então, questões da FUVEST, todo ano tem, prova da FUVEST, perdão, todo ano tem questões do tipo siga o modelo. Essa é uma reação que você não aprende no ensino médio. Essa é uma reação de eliminação, diga-se de passagem, que não é tópico comum do ensino médio. Então, como que se resolve isso aqui? Interpretando o modelo e aplicando numa nova situação. FUVEST adora fazer isso. Eles fazem isso todo ano sem falha. Na segunda fase, sobretudo, ok? Então, uma questão de um item B um pouquinho mais salgado, mas dava para fazer. O lance aqui era o item C, né? Com base nos resultados experimentais, com base nos resultados experimentais, interprete o experimento. Interprete os resultados. É ciência pura, pessoal. É você estar no laboratório, fazer alguns experimentos, observar os resultados e depreender o significado desses resultados, interpretar o significado desses resultados. Isso é ciência sendo aplicada, tá? Então a FUVEST queria que você comparasse a reatividade dos 3 cloretos de alquila, ou seja, cloreto de metila, cloreto de sec-butila e cloreto de tercibutila, tá? O que se tinha que observar aqui? Que onde houve reação mais vigorosa? Tubo 3. Como é que eu sei disso? Coloração vermelha e precipitado branco formado. Aliás, esse precipitado perguntava-se no item B, eu esqueci de falar, o cloreto de alumínio, né? Cloreto de prata, perdão. Prata precipitando com cloreto. Um clássico também da solubilidade, tá? Então, no tubo 3 a gente tem uma reação vigorosa. No tubo 2, levemente avermelhado, ligeira turbidez. Então reagiu? Reagiu, mudou um pouquinho de cor para vermelho. Formou precipitado? Formou, mas não tanto, só turvou a solução ligeiramente. Então uma reatividade um pouco menor. E no tubo 4, praticamente não houve reação. Ou houve reação, não houve reação, perdão, ou ela foi tão discreta a ponto de ser desprezível. Então pensando nisso, vamos pensar em reatividade. Onde a reatividade foi mais discreta? No tubo 4, onde praticamente não houve reação ou de fato não houve. Onde ela foi um tanto maior? No tubo 2, no cloreto de metila. Então tubo 4, cloreto de tercibutila, menor reatividade.
Tubo 2, cloreto de metila, reatividade um pouco maior, ligeiramente vermelho o indicador. E no tubo 3, reatividade mais elevada, onde a cor vermelha foi mais pronunciada, onde a formação de precipitado foi mais consistente. Tá ok? Então, essa questão bem interessante. Tem muito a ver com a questão 4, uma questão de gente grande, tá? De interpretação de experimentos. Muito bem, gente. Essa foi a prova de segunda fase da FUVEST, que não decepcionou. Prova de gente grande, prova para quem estudou, prova para candidatos e candidatas muito bem preparados. E, como sempre, espero que eu esteja falando de você, né? Candidatos bem preparados. A gente sempre espera que vocês tenham tido o melhor resultado possível, tá ok? Um grande abraço para vocês e a gente se vê. Valeu!